Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y estamos aquí en otra ocasión más de este espacio que titulamos Creando Apapachos, un espacio donde entrevistamos invitados extraordinarios que nos enseñan diferentes maneras de apapachar el alma a través de la cultura, del arte, del bienestar y el desarrollo humano en general. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Juliano Cabalavera, eh, y Juliano es junto con Lina Molina, cofundador de Ashram Ave Venus en Sao Paulo, Brasil, donde comparte la pasión por compartir conocimientos, conocer gente, provocar y desafiar personas a tomar la conciencia. Juliano, además, es un poeta con experiencia y diferentes antecedentes en el tema de la educación. Se especializó en terapia bioenergética corporal y el yoga, y además de investigar y conocer innumerables herramientas meditativas con los efectos y sus resultados en el cuerpo-mente. Realizan retiros, encuentros, múltiples experiencias de autoconocimiento y de iluminación. Y por si fuera poco, Juliano también es escritor, compositor, hace música y poesía. Olá! Hola Juliano, ¿cómo va ahí? Muito bem, que saudades, Roberto, que saudades. Sí. Y antes de iniciar la entrevista como tal, es bueno E comentar que Juliano y Lina son padrinos de Apapachos al Alma, yo creo. Marina y yo nos conocimos en un retiro que ellos organizaron para el fin de año de 2020. Entonces, les tenemos un especial cariño, un especial amor y Apapachos es en parte un gran reflejo de todo lo que vivimos con ustedes. Así que, muy obrigado por la presencia aquí. eu que agradeço e fico feliz por saber dessa semente que germina aí em vocês. Fico muito feliz. Bueno, obviamente Juliano está en Brasil, habla portugués, yo estoy aquí en México y hablo español, pero como alguna vez comentábamos en el retiro, hay un lenguaje que no tiene que ver con los idiomas, que no tiene que ver con las fronteras y esperamos que este lenguaje nos acompañe para la entrevista y seguro que todo va a quedar claro. Juliano, para iniciar, a primeira palavra que eu escuché de você, ou uma das primeiras, foi Maktub. Maktub como... inclusive nos comentaste a Mariana y a mí sobre Maktub, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco, falar un poco el significado de esa palabra? Sim, claro. Antes, você já tocou numa questão fundamental da linguagem, e vou tomar um cuidado para falar devagar o português, porque hablo muy mal portuñol. E como tu bem lembrastes, é, o que estamos tratando aqui é algo que está por atrás da linguagem. Então, não Exacto. necessitamos da linguagem para nos comunicar de verdade. Né? Então, pode ser que escape um portunhol, mas vamos deixar fluir e nos compreender a partir do coração. Perfecto. E essa sua pergunta, ela é central. Ela vem, essa palavra, do misticismo islâmico, mais precisamente do sufismo, que tem uma pérola maravilhosa, é uma mística que nasce do deserto, né? Grandes místicas nasceram do deserto, que é aquele ambiente onde você vê e não vê as coisas, né? Você tem miragens e oásis, e no fundo você está no meio do Sí, nada, né? E dali nasceram muitas místicas e que se tornaram depois tradições e até religiões conhecidas, muito conhecidas, dominantes, né? ujú, E as principais é o próprio islamismo, o judaísmo e o cristianismo que nascem no deserto. Maktub é uma palavra que popularmente interpretada como está tudo escrito, né? Então, o destino está traçado.
existe uma determinação para as coisas. Então, você nasceu para ser o que você já seria, e fará as coisas que já estão escritas, encontrará as pessoas que já estão escritas. Aí vem toda uma ideia de significância e toda uma ideia de significado, aquilo que a humanidade é intoxicada no sentido de dependente quimicamente de um significado para a vida. A humanidade depende quimicamente de um significado para a vida. E Maktub é interpretado assim, como está tudo escrito, pré-determinado. Mas o sentido originário, profundo da palavra Maktub é, sim, está tudo escrito. Ouve isso de novo. Está tudo escrito. Todas as possibilidades estão escritas. Está netes. Né? Se ouvindo de novo a frase está tudo escrito, Maktub, está tudo escrito porque nada está determinado. Então existem todas as múltiplas possibilidades. Porque a verdade não está residente em uma coisa só. A verdade está por detrás de todas as coisas, mas não aparecem nas coisas. Por detrás. É muito similar ao conceito da física quântica, né? De tudo, possibilidades, você determina sua realidade. Da ciência, Roberto, eu estava lendo esses dias o prêmio Nobel da medicina, Roger Kornberg, que ganhou o prêmio Nobel porque ele levanta a tese realmente de que tudo é química, tudo é acidente químico. Não há nada que não seja química. E aí, para você ter uma ideia do que ele traz, a célula do corpo humano, por dia, sofre aproximadamente 2 bilhões de danos. Uau. E ela se recompõe desses 2 bilhões de danos por dia. Mas se falha um danozinho, já se torna uma célula mutante, um tumor, um câncer. Então, todo dia, o que significa isso? Que todo dia, todo instante, isso quem está dizendo é a ciência, prêmio Nobel da medicina, todo dia é uma loteria. Maktub. Maktub. Todas as possibilidades são possíveis, não só uma determinada. Está tudo escrito, porque todas as possibilidades são possíveis, não só uma. Por isso que falar com você é bom demais. E nós estamos com muita felicidade com falar com você. Podias você falar um pouquinho sobre sua experiência no arte da yoga, da meditação? Como você chega, em que idade, em que ponto da sua vida a conhecer a yoga, a meditação? Só descontextualizar um pouquinho, né? O trabalho aqui sempre vai ser a meditação, e a gente sempre começa, às vezes, não que esteja acontecendo aqui, mas é uma constante nas relações humanas a gente se conhecer a partir de uma apresentação inicial. Então, daí as pessoas leem os currículos uma das outras, para daí já ter uma prévia de quem está por vir. Né? E aí se perde o quê? Se perde o frescor do relacionar-se. Né? Porque a memória é o que o passado acredita. Então, você traz para o presente o que o passado acredita. Então, é importante a gente falar, toda vez que você resgata uma história, você sai da presença, você sai do presente, você sai da meditação. Mas sim, existe uma trajetória, existe um personagem no passado, existem vários personagens no passado. E quando a gente compreende isso, fica mais fácil trazer aqui. O yoga, ele apareceu por acaso. Né? Por acaso, exatamente. Nunca imaginei fazer aquilo que a gente pensava ser o yoga quando vê uma revista de yoga que você vê lá as pessoas
de polaina, com roupas e cores chocantes e fortes, colocando o pé por detrás da cabeça, na nuca, e parada. Várias vezes eu falei, nunca vou fazer isso. E por acaso o yoga caiu, né, no caminho, e foi um grande chacoalhão à época, porque percebia o quanto estava desconectado do pulsar da vida mesmo, né, da presença, sempre vivendo no passado ou no futuro, no passado ou no futuro, no passado ou no futuro, e fazendo do passado o futuro e do futuro o passado, né? Então o yoga foi fundamental nesse sentido, de perceber que é uma proposta, um caminho que é capaz de unir duas dimensões que não estão separadas, mas dentro desse simulador multidisciplinar chamado mente, o corpo e a mente caminham quase que sempre em caminhos distintos, né? E aí com o yoga eu percebia que quando de repente você se acalmava, baixava um pouquinho a atividade, a ansiedade, os fazeres, essas duas dimensões iam se aproximando e algo acontecia. O que é esse algo acontecer? O desaparecimento, um desmanchar daquilo que sempre está nos acompanhando, a nossa identidade. Eu costumo dizer que temos sim um encosto, um parasita, é a nossa identidade, ela não deixa a gente ser outra coisa. E na infância, isso sempre me instigava. Eu queria saber o que era o invisível. Eu percebia que quando eu via um objeto, por detrás dele tinha um não objeto. Porque tudo é assim. Você não consegue só inspirar. Você tem que expirar. Você não consegue só ficar acordado em vigília fisicamente, fisiologicamente. Você precisa dormir. A natureza, a maré vai e vem. Né? Tudo é para fora e para dentro ao mesmo tempo. E aí eu comecei sempre a buscar um pouco de resposta sobre morte, sobre o que seria o invisível, e o que, ao invés de ler livros para vestibular e para estudar literatura, eu lia textos sagrados, lia Bhagavad Gita, lia a Bíblia, lia o livro segundo o Espiritismo, lia Masnavi, Alcorão, para tentar extrair algo dali, né, das escrituras. Os próprios Vedas, cheguei a ler os Upanishads quando eu era adolescente, e sempre criou essa curiosidade. E, de repente, o yoga trouxe um pouco do que poderia ser meditação. Mas foi assim. Ok. Depois, você, Lina, criam este espaço, Ashram Ave Venus. Você quer contar um pouquinho sobre como vocês dois intentam, não? Eu acho isso foi um sonho, eu acho, conta-nos. O Ave Venus, a gente chama de Ashna, porque Ashna é uma palavra sânscrita que significa refúgio, significa templo, local sagrado, enfim, né? Mas dependente dessa significância, era para justamente deixar claro que era um lugar de meditação, um espaço de meditação. E também, por conta do envolvimento que a gente tem com a arte, era um espaço de arte também. A gente já tinha feito algumas experimentações separados e juntos, e aí vimos que estava no momento de convergir, né, de pelo menos mostrar para o mundo que meditação e arte caminham juntas. Eu costumo até dizer, né, que a meditação leva entrega à humanidade, leva à humanidade a algo que a gente possa chamar de universal, de divino, não de Deus, de divino. E a arte traz algo de divino para a humanidade. É onde pode haver esse encontro. Mas o Ave Venus, o Ashna aqui, as vivências que a gente faz, estamos em quarentena, fazendo algumas coisas online e tal, mas o que a gente faz aqui é promover retiro. A palavra retiro não é só o encontro em si físico, é de quem vem aqui até para tomar um café, retire-se.
É engraçado Retiro porque pequeño. retire-se. A palavra da semana que a gente vibrou foi extravie-se. O que é retirar-se? Né? É você subverter o senso comum. Então você vai vir aqui para dar um descanso de você mesmo, se retirar. Tirar você de você e ficar com algo que não é o que você pensa. Esse é o convite. Então não nos interessa o que você faz lá fora, não nos interessa as suas opiniões do mundo. Vai interessar esse instante. E aí você, de repente, dá-se conta com as vivências que a gente promove, que quando você está em presença, a sua identidade construída socialmente se desfaz. Então não interessa currículo. E aí, de repente, você conhece, né, alguém, e foi legal isso quando a gente se conheceu, você conheceu a Mariana, vocês, né, estavam se encontrando, né, e quando dois estranhos se reconhecem, a possibilidade de um encontro pode acontecer. Agora, quando você traz uma bagagem e o outro traz uma bagagem, a relação pode ficar mais pesada. Porque a relação real é aquela que está sempre por um fio. Ela é feliz e triste ao Claro. mesmo tempo. E eu sei que você sabe disso. Que amar é ser feliz e triste ao mesmo tempo. Ainda mais Um a pouquinho. distância, né? Ainda mais a distância. Saudade. E aproveito diste palavra, saudade, que nós pensamos, isso é, falávamos na tarde um pouquinho sobre saudade e uma frase dizia, só quem já foi feliz pode ter saudade. So, e eu quero tomar esse ponto para levar a ponto da consciência. Se você pode falar um pouco dessa consciência de como se desenvolve, de como você trabalha com ele. Você começou falando saudade, né? Saudade e podem levar para vários caminhos. Mas eu vou trazer aqui porque a gente está nesse encontro convidando a todos que nos assistem a perceber o que seja, o que vem a ser a consciência de la consciência, né? Sim. Saudade, nesse nosso contexto aqui, é você se dar conta que não importa o que você conquiste no mundo afora, profissão, relacionamentos, status, metas, bens materiais, não importa. Todos nós temos uma saudade secreta de algo que não sabemos exatamente o que dentro da gente. Eu prefiro falar de saudades nesse sentido, essa saudade interna real. Não é saudade por alguém, não é saudade por um lugar, não é saudade por um contexto, uma situação que isso existe. Mas vamos olhar para essa saudade central, secreta, que todo mundo carrega dentro de si. Esse vazio. Mesmo que tenha tudo, já tenha conquistado tudo e ainda continua percebendo isso. Então, o nosso trabalho aqui é esse. É preencher essa saudade, é de alguma forma encontrá-la. Olhar para ela com carinho e não com aversão. Porque ela é surrada de tantos outros nomes. Tem gente que chama essa saudade secreta interna de depressão, de desilusão. E aqui para nós, quanto mais desiludido, melhor. Esse é o convite. Não ter medo da desilusão. Porque olha a palavra desilusão. Desapego. Sim. O que nós estamos chamando de desilusão? Chamando de ilusão aquilo que as coisas não existem? Poxa, mas eu estou sentindo uma dor. Eu estou comendo um arroz com batatas, com papas, né? É real, sim. O convite a perceber que é ilusão
vem quando você percebe que tudo que não dura é ilusório. Então, os humores não duram. Você uma hora está feliz, mas você não consegue sustentar essa felicidade eternamente. E você vai ver que nem a tristeza, nem a ansiedade, nem a calmaria, o corpo não dura. Ele está durando por um tempo. E os pensamentos, então? Veja quantos pensamentos você já teve no dia de hoje. Não dá nem para contar, é na casa dos quadrilhões. E tudo que transita, que perece, esse é o convite, não é verdadeiro. Isso que é ilusão, é isso que você perceber. Então, relaxa. Relaxa. Quando você compreende que tudo que não dura não é verdadeiro, você descansa. E aí você desfruta mais da própria mentira, inclusive, da própria ilusão. Então você é um desiludido consciente. Belíssimo. Você não se ilude com a ilusão, isso que é legal. Você sabe que é ilusão. Roga, né? Joga com ela, mas sem esquecer, sem esquecer que és uma ilusão. E isso nos lleva al outro ponto muito legal, muito interessante, da agora. El instante mais grande, mais pequeno, e tudo passa na hora, na agora. Sim, o tema aqui é consciência da consciência, né? O que seria a inconsciência da consciência? Olha que interessante. A gente falava consciência da consciência. O que seria a inconsciência da consciência? A inconsciência da consciência é a mente. A mente é a inconsciência da consciência. Tem até um ditado que fala, né? A mente mente. Já ouviram esse ditado? A mente mente. Né? E é nesse sentido, não é que ela mente, é perceber que tudo que ela propõe é passageiro, é transitório. Tudo muda. Então, experimentar de maneira particular, singular, a verdade, não passa pela mente. Tudo que a mente diz não vai ser verdadeiro. O verdadeiro a mente não diz. O que a mente não consegue dizer é verdadeiro. Esse é o ponto. Aquele instante que você sentiu algo e não tem palavras para exprimir. Você não consegue. Qualquer palavra vai ser imperfeita. Fica com isso. A gente já quer expressar, já quer traduzir em palavras. Aí quando traduz em palavras, você já projetou, já espelhou, já refratou. Então o convite é você vibrar mais a partir daí. Quando as palavras silenciam-se. Então consciência de la consciência é silêncio, puro silêncio. E não existem silêncios. Não é o seu silêncio e o meu silêncio. Silêncio. Existe muito silêncio. Silêncio. E neste tempo, nós temos de todo menos silêncio. Nós temos redes sociais, ¿no? Facebook, Instagram y TikTok, noticias, todo menos silêncio. Como nós podemos trabalhar em voltar a nosso silêncio? Eu vou trazer aqui vou subverter um pouco, né? Porque a gente fala tão mal das redes sociais, e sim, elas são bastante nocivas. Mas não é a rede social que é nociva, é o uso da rede social que é nocivo. É o abuso. Porque ela é uma ferramenta maravilhosa. Se não fosse ela, não estaríamos aqui falando sobre a consciência da consciência hoje. Né? Então é que essas ferramentas sejam usadas a partir do silêncio e não do ruído. O que significa? Que a gente sempre está na reação. Pode ver, as redes sociais levam a gente à reatividade. E a gente vê nas redes antissociais, né, porque elas não são mais sociais, elas são redes antissociais,
um monte de reacionários. E eu não estou falando de lados, de todos os lados. Todo mundo reagindo a algo. Claro. Está sempre na reação. E aí o que acontece? Não tem conversa. Não tem congruência. Não tem paz. Não tem plenitude. Não tem unidade. É todo mundo inimigo de todo mundo. É todo mundo forasteiro de todo mundo. Por isso que... Todo mundo reacciona, não? Exato. Reconceituar as coisas, porque a gente está sempre criando novos nomes para as coisas. É legal. Mas reconceituar as coisas a partir da mesma mente não vai mudar nada. Então o convite aqui, né, nas redes sociais, é use-as. Assim como você pode usar uma caneta, assim como você pode usar um pincel, assim quando você vai falar, antes de usar, leve o silêncio junto, onde você for. Porque o silêncio não tem nada a ver com a ausência de som. Você pode estar num lugar extremamente barulhento e estar em silêncio. Estou aqui na rede, estamos aqui na rede, falando a partir do silêncio. Porque estamos falando a partir da fonte, convidando a ela, esse regresso. Estamos usando a rede para falar o que está por detrás da comunicação, o que está por detrás da linguagem. Claro. Usando ela como instrumento. E assim é a mente também. Ela é um instrumento, ela é um software, ela é um hardware. Ela é um algoritmo. O problema não é as redes sociais. O pior algoritmo é a mente. Por quê? Porque ela subverteu. Ela não quer ser nem momento desligada. Ela quer estar o tempo inteiro em ação, em atividade. E aí ela drena. Como que ela faz isso? Porque ela rouba a identidade de você. A mente rouba a sua identidade. Você começa a dizer que você é o que a mente diz que você é. Quem é você? Aí você vai pegar e vai responder o que a mente vai dizer para você responder. E o convite do autoconhecimento é agora, nesse instante, sem recorrer à mente. Quem é você? Sem recorrer à mente. Não quero a resposta da sua mente. Eu não quero que sua mente diga quem você é. Eu quero que você me mostre quem você é. Muda tudo. Você vai ver que as palavras silenciam-se. E aí fica o quê? Fica você. Fica a sua natureza. Você puro, 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 purinho. Então é esse convite. E que dure, às vezes, um lapso de tempo. Tem gente que vem aqui, sai quietinho. E não é porque a gente falou cala a boca. Porque foi vendo o quanto é barulhento, o quanto está envolvido, dependente quimicamente, dos ruídos internos. Eu não estou falando nem do cachorro do vizinho. Eu estou falando como é que se diz? Dos uivos internos. Da tagarelice interna. Do bate-boca interno. É esse o ponto. Distancia, eles vão estar ali, distancia. Quem que toma distância? Quem que vê o bate-papo acontecendo internamente? É esse o ponto. E agora, falando desta consciência, viéndola desde uma maneira global, você você acha, nesta situação da pandemia, da Covid, nos trocou a nossa consciência, nos vino a enseñar algo, nos trajo algo que nós necessitávamos? Foi uma chance. Tem sido, a gente não sabe ainda como vai ficar. Talvez tenha passado do ponto de a gente virar uma chave. Porque mesmo com toda a pandemia, a gente vê os mesmos condicionamentos predominarem. Todo mundo querendo levar vantagem de alguma maneira. Né? Se dar bem de alguma maneira. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Talvez a pandemia tenha sido uma oportunidade que a gente perdeu. Então, de novo, talvez essa tomada de consciência não venha do coletivo para o individual.
é do individual para o coletivo. Porque a coletividade é uma subjetividade só. Você individualmente já é uma subjetividade só. Claro. Imagina a coletividade. Então, se você se dá conta disso, se você, né, olha para o tijolo, porque a sociedade é um conceito, um indivíduo é tijolo, e daí do individual vai para o coletivo, de novo, leva o silêncio, leva algo que não seja reconceituar apenas para o universo coletivo. Pode ser, eu não sei, porque o condicionamento ele é preponderante do que a liberdade. A gente cai nos mesmos condicionamentos. A gente está louco por um novo normal. E a gente continua confiando nas mesmas instituições, e eu falo estruturas internas e externas também de poder, que colocaram a humanidade onde nós estamos aqui agora. Né? Que criaram, né? A gente transbordou o copo. Sim. Transbordou. E a gente confia nessas mesmas estruturas. Sabe? Por isso, de novo, o que a sociedade espera de você? O que ela prioriza em você? Olha para o mundo lá fora, vê o que ele prioriza em você. O mundo não está interessado que você seja a sua essência. O mundo está interessado em usar você. O mundo lá fora, a sociedade, é uma máquina das mais terríveis de triturar carne humana e não humana. Sim. É uma máquina de triturar carne. E a gente continua confiando nele. Continua olhando para ele. Continua se identificando com o que ele nos propõe. Então, o convite da meditação é romper um estado não orientado para o mundo lá fora, para objetivos, para metas, tudo, mas sim para a sua essência. É uma palavra que a sociedade detesta. E é uma das que a gente mais usa aqui, dentro das palavras imperfeitas. Inutilidade, desimportância. É você fazer as pazes com a sua desimportância. Ora, se cada dia é uma loteria, brinca. Faz as pazes com a sua desimportância. Porque se você é desimportante, significa que o valor não está fora de você, está em você. Quando você é importante, é porque você é útil. E se você é útil, significa que o seu valor está fora de você, está para atender alguma coisa. Claro. A arte tem esse papel. Ahora, trocando un poquinho el tema, eu gostaria falar un poquinho sobre a sua experiência com a ayahuasca. Cuando nós fuimos a Socorro, a Retiro, foi uma das mais grandes experiências da minha vida. Como você piensa estas herramientas, estas plantas, ¿no? Estas sustancias nos ayudan para acercarnos a este tema de la conciencia, a integrar? É a mesma coisa com as técnicas de meditação. Porque as técnicas de meditação, elas são instrumentos. Né? Porque o condicionamento é tão grande, a dificuldade de relaxar, de se desmanchar, de retirar-se, de se extraviar, de perder a noção de identidade, é tão resistente isso, porque a gente sempre cai na identificação. Né? Então, a gente precisa de umas sacudidas para desempedrar esses condicionamentos. Pode ser através de várias técnicas meditativas. E a ayahuasca é uma técnica, é um instrumento meditativo. Só que lembrem, ele não é o fim, ele é o meio, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta também. E se você não estiver consciente disso, reforça o condicionamento, reforça a identidade. Tem gente que fala de ayahuasca e não pode falar, não, é porque está extremamente identificado com a planta. Claro. Aí os ayahuasqueiros piram,
né? Eu fico um puto da vida. Por quê? Porque está extremamente identificado. Eu estou convidando ele a atravessar a planta. Inclusive para o yoga. Qual a finalidade do yoga? Qual seria um fim do yoga? O yogi abandonar o yoga. E aí convido você que a essência da vida está em você se abandonar. Olha só que proposta. Por isso que não vende, porque as pessoas estão vendendo treinamento. E meditação não é treinamento. Se é um treinamento, é só uma palavra. O convite radical da meditação é você se abandonar. Por quê? Por que se abandonar? Para você perceber que os melhores momentos da sua vida, perceba, é quando você não se pensa. Claro. Você tá tão bem que você não precisa se pensar. Ai, preciso disso, preciso daquilo. Você não precisa se pensar. Aí você consegue, né, de certa forma, emanar isso. Aí entra a empatia de verdade. Aí entra a compaixão de verdade. Você sempre está querendo falar de empatia e compaixão a partir do seu sistema nervoso. Você quer sentir pelo outro. Aí fica fake. Extremamente fake empatia forjada através de um método. Comunicação não violenta, um método. Eu percebo de longe quando a pessoa está aplicando um método de comunicação não violenta quando começa a conversar. Percebo de longe e falo, meu, tá fake. Prefiro ela se esbravejando de raiva. Porque pelo menos vai caindo as máscaras com a raiva, a gente sabe com o que está lidando. Quando a pessoa coloca um método na sua frente, ela se esconde. E o convite da meditação é tirar todos os métodos para você não se esconder. Para não ter onde você botar a cabeça. Para não sempre você se encapuzar. Você está completamente nu. Porque só assim a gente vai estabelecer um lugar de escuta verdadeiro. Que vai além dos lugares de fala. Porque no silêncio somos um. É. No silêncio profundo, não no silêncio imposto. Não estou falando aqui de opressão. Eu estou falando quando as palavras se desfazem. Você não realmente percebe isso. E onde isso acontece? Onde isso acontece? Esse é o convite. Não está amanhã. Não está numa meta. Não está no método. O pessoal pergunta o que é yoga. Todo mundo pensa em yoga como exercício físico. E yoga pode ser lavar louça. Yoga pode ser passear com um cachorro na rua. Yoga pode ser um livro que você goste. Yoga pode ser ouvir George Drexler. Né? Yoga pode ser transar. Por quê? Porque yoga é você estar presente no presente. Te lleva a la hora, ¿no? Agora. Sim. Exato. Você, né, o que é o agora? Né? Eu pergunto, me diga, né, o que não é o agora. Entende? E uma parte importante dessa experiência foi a música. Você e outro parceiro tocaban músicas muy guiadoras, músicas que nos llevaban por ruas muy diferentes, muy especiales. ¿En cuál parte conecta a música con a conciencia, con el agora, con ayahuasca, ¿no? Na verdade, a poesia ela é talvez a linguagem que mais se aproxima do não dito. A linguagem que mais se aproxima do silêncio. Ela não é silêncio, mas ela se aproxima. Vamos dizer que ela é a borda entre o dito e o não dito, entre o mistério e o não mistério, entre o conhecido e o desconhecido. Ela ainda é imperfeita, mas quando você se dissolve em silêncio, aí você flui com poesia. E a poesia não precisa ser fazer música. Não precisa ser escrever poesia. Pode ser varrer a sala poeticamente. Eu falo para os alunos de yoga caminharem, quando forem andar pela rua,
Ou quando levantarem de manhã da cama, caminhem no chão como se o coração estivesse na sola dos pés. Vai Dando un beber beso. uma água. Exato, vai beber uma água como se o coração estivesse nas mãos e na boca. Coloca o coração em tudo. Isso é yoga. Coloca o coração em tudo. Inclusive numa discussão. De repente você vai ver que a discussão está acontecendo, mas você não é a discussão. E aí você vê os Exato. dois lados, aí sim. Aí você vê o tabuleiro, você vê os condicionamentos. Um convite que eu sempre faço. Começa pela escrita. Repara, quando você lê um texto de alguém nas redes antissociais, quanto mais a pessoa usa os pronomes de posse quando ela escreve, mais você percebe o grau de identificação. Então eu convido para os meditantes que chegam aqui, um dos exercícios mais poderosos de desidentificação, de perceber, de conseguir criar espaço interno, é você começar a não usar mais pronomes de posse pela escrita. Você sabe, a gente, né, já falamos sobre isso. Né? Na linguagem às vezes escapa, a gente fala, mas na escrita. E você também repara no outro. Começa a ver, perceba. Sempre as pessoas estão trazendo para o meu, minha, sua, nossa, porque eu. Tira. Isso é uma técnica meditativa maravilhosa, porque você entra em observação. Você joga a conversa no todo, não em algo particular. Você concordar com algo, que também é outra, né? Todo mundo só se comunica com concordo e discordo. Começa uma conversa, concordo, discordo, concordo. E não tem acordo. Se só está no concordo e discordo, não tem acordo. Quando você concorda com algo, você ignorou um monte de coisas. Maktub. Você ignora o Maktub, que está tudo escrito. Não tem só uma coisa certa. A verdade não está só num ponto. Ou ela está em tudo, ou ela não está em nada. Então abrange o olhar. Buda chamava isso de olhar 360. Olhar búdico. Que você não... E você pode começar gradualmente. Então aqui, estamos conversando. Você não só foca no que você está ouvindo, mas você não foca só em quem está emitindo aqui uma informação. Perceba quem você está sendo enquanto recebe a informação. Vai abraçar alguém, não receba esse abraço só a partir do seu sistema nervoso. Perceba o abraço também a partir do sistema nervoso do outro. E aí chega o ponto, né? Porque o convite da meditação é você se dar conta que você não é alguém experimentando a vida. É o contrário. É a vida experimentando alguém. Qué lindo. Qué linda reflexión. Para que nos dé tiempo, tengamos el tiempo de falar outros temas. Outra atividade muito gostosa foi os filmes. E eu acho você tem um relacionamento especial, significativo com el mundo del cinema, de los filmes. Eu acho. Isso assim? Acho que a coisa que mais fizemos na pandemia foi ver filmes, né? A gente está lá, não sabe o que fazer, vamos ver um filme. Sim, aqui somos apaixonados por cinema, mas não que tenhamos, isso, a gente vê de tudo, né? Mas o cinema, ele tem um apreço porque ele traduz muito isso, né? Você está vendo um filme e você, por algumas horas, alguns minutos, você se projeta no filme. Então você sente a dor do personagem que está sofrendo, você sente a agonia do personagem que está agonizando, você sente a euforia do personagem que está celebrando. Mas vira e mexe, você fala, eu não sou o personagem, mas você chora. Você sente medo, você faz assim com os olhos até. Olha só como a gente projeta o tempo todo. E o cinema,
ele é um resumo, uma traquitana que a arte nos presenteou, que simula a nossa mente. Os pensamentos é uma tela de cinema. Você lá como protagonista, você está identificado com a tela de cinema, esquece quem está observando o filme. Esse é o convite. Por isso que o cinema ajuda nesse sentido. A gente vibra, como um né, exercício, não? Exato. Vibra com a morte num filme. A morte é sempre um tema filosófico, mas quando a morte assola esse corpo, é o fim dos mundos. Olha o grau de identificação. É a vida experimentando um corpo morrendo. Entende? Exatamente. Não existe morte para a vida. Não existe morte para a vida. Então perceba, tudo que acaba é ilusório. É aí por isso que a mente mente. Porque ela faz você se identificar e querer reter aquilo que não tem retenção. Claro. Você tem algum filme que pode recomendar para nós? Há muitos, né? Vou pegar os mais recentes, assim. Um filme que assistimos juntos, que sempre é um tema e tanto, né? Uma simples formalidade do Tornatório, que a gente assistiu junto. Mas adoro esse filme último que é The Sound of Metal, né? O som do metal. Que é a história de um baterista que começa a ficar surdo, perder a audição, e aí tem todo um desenrolar da história que ele vai aprendendo a não ouvir nada, aprender a ser surdo. E eu achei esse filme muito significativo, muito inspirador, e recomendo. Ele é recente, é desse ano, inclusive. E com um trabalho sensorial de som muito, muito bom. Outro filme, Denis Villeneuve, muito artístico, que é o que a arte nos propõe, é Incêndios. Né? Assistir Incêndios, porque ele faz você perceber que o oposto do amor não é o ódio. Entende? Claro. Que ódio e amor podem se unir. Aquilo que a mente abomina, na arte, ela cria uma outra instância. Ela subverte, ela cria uma possibilidade infinita de aceitação, de entrega. É um pouco como Incêndios. a sombra. Exato. Reconhecer a minha sombra, né? É um pouco, porque você é sua sombra e você... A mente ela quer esconder a sombra e mostrar só aquilo que ela quer mostrar. Né? Sempre a mente vai querer mostrar a sua melhor versão. Aliás, é uma palavra que todo mundo fala aí. Ser a sua melhor versão. E não percebe que é a sua melhor versão que também é a pior. Claro. A sua melhor versão é a própria, é a pior. É a que vai pisar na jaca depois também. Então, por que se desidentifica de qualquer versão? Se desidentifica. Perceba as versões, mas não se chame-se delas. Esse é um convite. Incêndios, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme surpreendente e que faz você perceber que o amor e o ódio, o amor abraça o ódio. E quando o amor abraça o ódio, o que é ódio, o que é segregação se desfaz. Pode você falar pouquinho sobre a sua faceta da compositor, da poeta? Você que encontrou en as letras, en escribir, en poner esos mensajes en papel. É uma forma, é um jogo. Brincar com os ofícios. Tudo que dá vontade de fazer, se tá à mão, faço. Se é poesia, faço poesia. Se é música, faz música. Se é fazer conta para
para pagar as contas, faço conta para pagar as contas. Fazer comida, faz comida. A poesia não tem uma regra, mas sim, me agrada muito brincar com as palavras, justamente para não nos levar elas tão a sério, tal como a gente leva. Então, subverter sentidos. A poesia, né, todo meditante é um poeta. Se o meditante não é poeta, ele não é meditante, ele é meditador. Ele é fazedor de técnica de meditação. É um treinador, né? O meditante é um poeta, porque ele relaxa. Aí eu gosto muito, né, do Manuel de Barros, é um poeta brasileiro que já morreu, e ele é um poeta muito simplista. E ele costumava dizer que ele teve a sorte, olha que legal, de ganhar uma herança muito grande, vultosa. Ele ganhou muito dinheiro por conta dos seus pais. Era herdeiro de uma fortuna, de uma fazenda. Ele percebeu que dinheiro na vida dele não ia ser problema. Ou seja, ele não precisaria mais atender ao mundo. Ele falou assim, por conta disso, eu pude ficar 100% à disposição da poesia. E ele escreve porque é demoração, é espera. É na espera profunda que o silêncio ganha profundidade, que vem a satisfação. Então você precisa estar à disposição, no caso dele é da poesia, o meu convite é estar à disposição da existência. Eu sempre chamo a atenção dos bichinhos, dos bichanos, dos gatos. Eles param e ficam horas assim, com os olhos semi-fechados, só existindo. E Manuel de Barros fazia isso, né? Então, a disposição da poesia, porque a poesia está no ar. E isso é yoga. Olha só a profundidade disso. Tem um trechinho de Manuel de Barros que diz assim, um poema que ele fala assim, o sol tem 3 letras. El sol tem 3 letras. O céu tem 3 letras. Lo insecto es mejor. O inseto é maior. Olha como ele subverte, né? Brinca com as palavras, com o tamanho das palavras, mas ele está convidando também aqui. O inseto está aqui, o sol está lá, o céu está lá, mas o inseto está aqui, agora, picando a minha pele, nesse instante. Então, ele convida para isso que já está aqui, debaixo do nariz. Pode ser lido assim. Antes de que se me acabe el tiempo, porque Sí. podemos solo tener una hora, ¿no? Pero podríamos falar contigo muito tempo. É realmente um prazer falar com você. E esta não é uma pergunta, é uma petição. Eu não sei se você pode cantar-nos uma música. Si fosse posible. Sí. Y si fosse posible, Mariana gostaria de ouvir desse acontecimento. Ah, legal. Claro. Para poder cerrar. Sim. Essa música é muito bacana eu ter escolhido, porque pedido, né? Porque é uma música que realmente ela fala disso, desacontecimento, né? E eu fiz essa música quando eu comecei a entrar em contato com mais propriedade e profundidade nisso que a gente trouxe hoje, né? Nisso que não dá para ser dito. A gente aqui fica só criando aproximações, mas quem tem que experimentar é você, para que você não fale porque ouviu, que venha por uma realização própria, entende? Claro. Singular. E essa música fala um pouco disso. Chama Desacontecimento. Ah, peraí, acho que tenho que tirar. Te escucho bien. Dá para ouvir o violão? Sí. Sim.
Então, vou tirar o fone de ouvido. Bom, vamos lá. Pode falar, não tente deixar. Se for pra depois, uou, uou, sem ter que dizer, não tente entender. Se o vento soprar, contar, cantar. E o fogo é quem revela as luzes que o escuro clareou e faz lembrar a estrada de nenhum lugar. Fique onde está, não tente chegar naquela estação que o tempo virou. Deixe estar, é questão de ser, acontecer, desacontecer. Lareia, loia, lareia, loia, lareia, loia, Qué lindo, qué bonito. Agora eu entendo porque a Mariana pediu essa música. Ela é inédita, não está gravada nem nada assim. É muito linda. Nós temos solo 2 minutos, 2 minutos para cerrar a entrevista. Ha sido un placer poder falar com você, poder revivir alguns momentos da nossa experiência em Nave Venus. ¿Você pode deixar final mensagem para a gente que viu isto? Sim, atente-se, tudo o que você precisa. A única chance que você tem reside nesse instante. Não busque nenhuma chance que não seja neste momento. Olhe para isso com todo carinho, nem que você precise parar tudo. E perceba que a tua raiz não está no passado, que a raiz está sempre agora, está sempre presente. A fonte está sempre presente no agora. Não é algo Perfeito. que você precisa ir, nem voltar. Alô? Muito legal. O mensaje se escuchou, eu pude ouvir. Acho que Tá, desapareceu. Juliano, muito obrigado, muito, muito agradecido em espanhol pela seu tempo, sua intensidade, su compartilhar essa informação. Você é muito especial para nós. E enviamos un abrazo, un apapacho a Sao Paulo y espero volver pronto para ver. Eu que agradeço muito. Estou com saudade de vocês. E foi uma honra estar aqui, participar um pouquinho do seu programa e do seu trabalho aí de trazer apapachos, carinho para todos. Apapachos. Gracias, Juliano. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.